o modelo da complementaridade é uma forma de pensar e de agir, digamos assim, a integração em psicoterapia. E pronto, é um modelo que eu tenho vindo a desenvolver com os meus colaboradores já há mais de 20 anos. E tem talvez, falando dos seus componentes essenciais, não é? Há uma teoria há uma teoria do bem-estar, digamos assim, e o bem-estar é visto essencialmente como a capacidade de regular a satisfação das necessidades psicológicas, não é? Nós desenvolvemos um modelo de necessidades dialéticas e complementares, eu não vou, porque elas são 7 pares de necessidades, portanto são 14 necessidades, não me vou esprear sobre isso, mas é muita ideia de que, talvez dar um exemplo só, por um lado a ideia de uma polaridade é a proximidade, a necessidade de estabelecer laços significativos, afetivos com outras pessoas, não é? E ao mesmo tempo a necessidade de diferenciação, que é a necessidade de sermos nós próprios, de tomarmos decisões autónomas, de nos diferenciarmos, digamos, dos outros, não é? Quer dizer, e aliás vê-se que muitos dos pacientes o que trazem como problemática central, eu diria até, é como fazer a gestão dessa necessidade de proximidade com essa necessidade de diferenciação. É um bocadinho, se houver exemplo, o paradoxo dos porcos-espinhos do Schopenhauer, que é os porcos-espinhos têm frio e juntam-se todos, mas têm os picos quando estão muito juntos e depois afastam-se porque se picam, não é? E depois começam a ter frio outra vez e juntam-se outra vez, não é? Quer dizer, é um bocadinho como é que se faz essa gestão, passando a metáfora depois para a vida das pessoas e para a vida relacional, digamos, das pessoas, não é? E, portanto, aquilo que nós temos investigado face a este par de necessidades, que não vou falar das outras por uma questão de tempo, não é? É que realmente aquilo que está mais relacionado com bem-estar e com a saúde mental é essa capacidade de movimentação entre um polo de proximidade e um polo de diferenciação. Por isso é que dizemos que elas são complementares e de certa forma são dialéticas. A questão é quando existe um desnível muito grande delas, não é? Quando as pessoas, nós desenvolvemos um instrumento de avaliação também da capacidade de regular a satisfação destas necessidades, uma delas funciona como compensatória relativamente à outra, ou seja, quando as pessoas são altas em proximidade e baixas em diferenciação, essa proximidade não tem qualidade, é uma proximidade de características dependentes, não é? Portanto, tem que ser as duas, tem que estar as duas elevadas para se conseguir regular a satisfação das necessidades, como nós achamos que é central. Depois há os impedimentos à regulação da satisfação destas necessidades, que basicamente têm que ver com o processo desenvolvimentista, e nós temos estudado isto também empiricamente, nomeadamente a presença de esquemas precoces não adaptativos, não é? Um bocadinho baseado na teoria do Jeffrey Young, e portanto quanto mais presentes estão esses esquemas, mais dificuldade as pessoas têm de regular a satisfação das necessidades. Depois há outras questões como dificuldades de processamento e de regulação emocional que afetam essa capacidade. Depois temos uma teoria da intervenção. A teoria da intervenção tem essencialmente, faz apelo a 2 componentes, diria eu. Um deles tem que ver essencialmente com a questão da sequência e dos objetivos estratégicos do processo terapêutico. Nós delineámos um esquema, e temos também muita investigação sobre isso, de 7 fases do processo terapêutico, e cada fase dessas tem 5 objetivos estratégicos, em que o terapeuta tenta promover determinado tipo de objetivos e o paciente vai melhor ou pior assimilando esses objetivos estratégicos, não é? E o terapeuta tem que ter consciência de até que ponto isto não é um esquema rígido, não é? À luz tem que ser responsivo no grau de preparação que os pacientes têm relativamente a prosseguir objetivos que o paciente não está capaz ainda de alcançar, não é? Portanto, há essas 7 fases, mais uma vez também não as vou mencionar, não sei se as diga muito rapidamente, mas portanto vai desde da construção da segurança relacional e da motivação, passando pelo aumento de consciência, pela atribuição de significado, pela regulação da responsabilidade, pelo implementar de ações reparadoras, pela generalização e cimentação da conquista e pela antecipação do futuro, não é? E, portanto, permite ao terapeuta colocar-se com sensatez, digamos assim, onde é que está, ter uma espécie de mapa, se quisermos, do próprio processo terapêutico. E depois temos a sugestão de algumas formas de prossecução destes objetivos estratégicos,
essencialmente baseadas no tal princípio da responsividade em função das características que o paciente possa ter.